Hoje é sexta-feira, dia 20. É o resumo da semana com alguns pensamentos, com algumas considerações, tanto de Ellen White como de alguns pensadores, né? E a primeira citação aqui é de C.S. Lewis, que foi um grande escritor cristão, escreveu muitos livros importantes com vários pensamentos interessantes sobre o cristianismo. E aqui nesse livro dele, O Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte sobre Jesus. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma. Ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então ele seria o diabo em pessoa. Ou seja, as coisas que Jesus dizia, as coisas que Jesus pregava, só não teria, ninguém diria aquilo ali, ninguém falaria aquilo ali. As afirmações que ele afirmava, por exemplo, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a maneira como Jesus falava, com grande certeza, com convicção de que ele era Deus, se ele fosse apenas um pregador qualquer, um homem bom, um mestre da moral, como o C.S. Lewis está dizendo aqui, se ele fosse apenas um pregador, ele não diria isso. Ou mesmo que ele dissesse assim, se ele não fosse quem realmente afirmava ser, e ele dissesse isso, todo mundo ia perceber. Todo mundo ia deixar de ouvi-lo com o tempo. O ministério de Jesus não iria para frente. Depois que o povo ouvisse ele dizendo essas coisas, sendo que ele não era essas coisas, sabe? Se fosse uma pessoa qualquer, afirmando ser Deus, ninguém ia dar crédito a ele, não ia se juntar multidões para ouvir ele pregando, se ele não fosse realmente quem ele dissesse ser, quem ele dizia ser. Então, o fato de ele realmente ser Deus, e pela segurança com que ele passava isso, é o que tornava a palavra dele crível, tornava a palavra dele convincente. Todo mundo ouvia ele dizendo essas afirmações, que só é Deus quem diz, e todo mundo ia se convencendo de que ele era diferente. Eles não tinham uma prova concreta. Quer dizer, na verdade, os milagres já eram uma prova que já o distinguia dos outros messias. E na época de Jesus, não era só Jesus que apareceu e não era só Jesus que surgiu nesse contexto, nesse cenário, afirmando ser o Messias. Havia várias pessoas que afirmavam que eram libertadores, afirmavam que eram escolhidos por Deus, mas com milagres, somente Jesus. Por isso que todo mundo ia atrás de Jesus, trazendo os coxos, trazendo os aleijados, trazendo os cegos, os surdos. Porque além dele ser um pregador que falava sobre o amor, que falava uma mensagem diferente, uma mensagem que os fariseus não pregavam, ele ainda curava as doenças das pessoas. E a presença dele trazia paz para os ouvintes. Então, quando ele afirmava ser Deus, não era algo assim tão absurdo para quem estava ouvindo, porque realmente a presença dele era algo... Ele tinha uma coisa que as pessoas precisavam sentir. As pessoas sentiam que aquele vazio que elas tinham durante toda a vida, elas encontravam saciedade e preenchimento quando elas ouviam aquele mestre. Então ele não era só um mestre, ele não era só um rabino, ele era algo a mais. Então olha só, ou esse homem, você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Ou seja, é 880. Ou ele é um louco, ou ele é um louco com grandes poderes, um grande potencial, ou ele realmente é o Filho de Deus. É por isso que várias vezes o pessoal ficava conversando aqui, por exemplo, em João. Em João, tem uma parte que o pessoal fica realmente se perguntando, ou fica dividido sobre quem ele é. João 7, verso 40. Vamos ler aqui o verso 37 e 38 para vocês entenderem aqui
qual era a reação das pessoas quando Jesus fazia essas afirmações contundentes sobre quem ele era. Verso 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha aí, essa é uma afirmação assim que é bem característica de uma afirmação divina. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus afirma: vocês trocaram a mim o manancial de águas vivas por cisternas rotas, para cavar em cisternas rotas. É a afirmação de Deus. O povo conhecia essa afirmação. E Jesus vem e afirma: eu sou fonte de água viva. Aí é o verso 40. Quando ouviam essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, ele é o Messias. Aí ficavam questionando: por acaso o Cristo virá da Galileia? A Bíblia não diz, os escritores não dizem que ele vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então o povo ficou dividido. Ele é só um profeta? Ou ele é o Messias, enviado de Deus? Aí tem outra passagem aqui, e o povo fica perguntando, fica dizendo que ele tem demônio, fica dizendo que ele está louco. Então tem gente que achava que ele era um profeta, tem gente que achava que ele era Deus, e tinha gente que achava que ele era louco. Mas é como está dizendo aqui no texto de C.S. Lewis. Você tinha que tomar uma decisão. Você não podia ignorar a presença dele. Você não podia descartar o potencial que ele tinha. Você não podia simplesmente abafar a influência dele. Ele era algo assim extraordinário. Ele era alguém assim que não podia ser realmente colocado de escanteio. Então, olha, você pode silenciá-lo como sendo um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Essa foi a atitude daqueles que se permitiam ser tocados pela mensagem, por aqueles que realmente decidiram dar uma chance a Jesus e reconhecê-lo como Senhor, como Deus, como Messias. Então essas pessoas realmente caíram de joelhos e tiveram a vida transformada. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Ou seja, Jesus não era apenas um homem bom. Ele não era um espírito evoluído. Ele não era apenas um pregador de bons costumes, como as pessoas dizem por aí. Tem pessoas que só reduzem Jesus a um pregador que falava do amor ao próximo. Se você for ver o discurso dos espíritas, pessoas de algumas religiões por aí, eles só reduzem Jesus a um cara que falava do bem, que ensinava a perdoar, que ensinava a amar os nossos inimigos, apenas aquela mensagem do Sermão do Monte. E ignoram todas as vezes que Jesus fala da sua ligação com o Pai, que fala as partes que ele afirma ser Deus, os milagres que ele fez de andar sobre as águas. Só pegam aquele discurso, só reduzem Jesus àquilo. Jesus é muito mais. Então vamos ver agora o texto de Ellen White. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. Ou seja, se Deus, o Pai, tem toda a plenitude da divindade nele mesmo, ele é isso, só que o negócio é que ele é espírito. Então, antes de Jesus, a imagem que o povo de Israel tinha sobre Deus era apenas uma luz. Deus é luz. Deus é o Shekinah, Deus era aquela coluna de fogo, Deus era aquela coluna de nuvem. A imagem que as pessoas tinham de Deus era só que ele era uma luz. Não tinha uma representação física dele. Não tinha uma imagem física na qual as pessoas pudessem se identificar com essa imagem. Já que lá no começo, lá em Gênesis, Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Então, como é que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, sendo que a única imagem que eles tinham de Deus era apenas aquela luz, era apenas aquela nuvem de glória? Então, quando Deus se faz homem, quando Deus se faz Jesus,
em Jesus fica ali de forma humana, de forma palpável, de forma tangível ali, aí o ser humano tem uma imagem mais aproximada, mais pessoal, mais íntima, uma representação física ali de Deus num corpo humano. Então, o Filho de Deus é a plenitude da divindade manifestada em carne humana. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do seu ser. Então ali, naquele corpo humano, está toda a representação da divindade, do caráter de Deus ali, no corpo de um homem. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Até na cruz, até no Eli, Eli, lama sabachthani, ali ele ainda estava em comunhão com Deus. Embora ele se sentisse separado por causa da escuridão que teve naquele horário, que Deus escondeu a natureza para não ver seu filho ali agonizando, até naquele momento que ele se sentia abandonado, mas ele no fundo ele sabia que o pai ainda estava ali. Só que a dor era tão grande e o peso dos pecados era tanto que parecia que ele estava abandonado. Mas ele sentia que o pai não tinha deixado ele ali. Ele sentia que até o último segundo o universo estava acompanhando na torcida para que ele aguentasse até o final sem desistir, sem retroceder. Então, gente, ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Ele é o Filho eterno, existente por si mesmo. Não foi o Pai que deu vida a Jesus. Não foi um anjo que deu vida a ele. Ele tem a vida inata nele mesmo. Ele tem a fonte, o manancial de vida dentro dele. Então a morte não segurou ele, a tumba não segurou ele. Ele, com a sua vida, ele derrotou a morte, derrotou a tumba e ele está vivo e vive pelos séculos dos séculos. E a vida que ele tem, ele passa para nós. Desde agora, desde o momento do batismo, quando ele nos enche com a sua vida, ele nos preenche cada dia com a vida dele e um dia ele vai nos dar a vida eterna. Ele veio para nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Então, que nós possamos crer nesse Jesus, que é completamente Deus, mas também é completamente humano. Eu sempre gosto de falar, o preço que Jesus pagou não foi só a cruz. A cruz foi só aquele momento ali, aqueles 3 dias ali. Foi um preço alto, mas foi só 3 dias. Foi só aquele momento ali. Mas o maior preço que ele pagou e tem e vai pagar para sempre por nos amar é ficar limitado a um corpo humano por toda a eternidade. Muitos de nós não sabemos disso. A gente acha que depois Jesus voltou para o céu, ele voltou a ser espírito, mas não. Deus Pai é espírito, o Espírito Santo é espírito, mas Jesus não é espírito. Jesus está preso a um corpo humano para sempre. Ele nunca vai deixar de ter as marcas dos cravos e do lado. Ele nunca vai se livrar dessas marcas, dessas cicatrizes, porque isso vai servir de exemplo, vai servir de lição para nós para toda a eternidade. O que nossos pecados causaram a ele vai ficar marcado para sempre, assim como o amor dele também vai ficar marcado para sempre no nosso coração. E é por isso que a gente nunca mais vai sentir vontade de cair em pecado de novo. O mal não vai se levantar de novo. O ser humano não vai sentir vontade de trair a Deus novamente, porque quando olhar para as marcas dele, a gente vai sentir o que custou para ele não ser mais espírito, e sim ser um homem. Um homem com todo o poder de Deus. Um corpo humano com toda a glória de Deus. Mas é um corpo humano. É uma humilhação grande para Deus. Então convém para cada um de nós passar pela humilhação também, para um dia sermos exaltados por ele, para reinarmos com ele pelos séculos dos séculos. Então, Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez homem, o Senhor se fez Deus conosco, para que nós nos sentíssemos identificados com o Senhor, para que o Senhor também nos tirasse desse mundo e nos levasse para onde o Senhor está.
Então, Senhor, que essa lição dessa semana possa ficar no nosso coração, que Teu Espírito seja derramado em nossa vida. E agora abençoe o estudo do livro, e nós possamos aprender um pouco mais sobre como falar contigo, como pedir mais. Em nome de Jesus. Amém.